Queridos, Romanos 12, lá no versículo, a partir do versículo 1, vamos lá? Vamos começar de novo. A palavra diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom. Aqui Paulo está escrevendo aos Romanos, e nessa carta ele está ensinando o povo naquela época a fazer com que o seu sacrifício a Deus não seja de qualquer forma, que a sua entrega a Deus seja por um parâmetro. E o parâmetro usado aqui para que todos fizessem o que fosse necessário ser feito, fizesse pelos padrões de Jesus. O padrão é aquele que veio para ser o nosso modelo de vida. Amém? Então, quando ele inicia falando aos romanos nesse capítulo, ele primeiro está pedindo aos irmãos para rogar a Deus por suas misericórdias. Eu vou repetir isso. Primeiro ele está ensinando no capítulo 12, a partir do primeiro versículo, ele está nos ensinando o povo daquela época, os romanos, mas também a todos nós, para que primeiro roguemos a Deus pelas misericórdias, ou seja, pelos favores de Deus, pelas bênçãos do Senhor. E depois ele bate num outro ponto assim muito importante, que é a nossa oferta, a nossa entrega. Quando ele diz: e se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Queridos, eu quero despertar em você hoje um interesse assim muito grande de aprender sobre isso. Eu tive por muito tempo lendo, relendo, observando essa palavra e vendo, principalmente nesse início aqui, esses parâmetros e essas condições para que a gente preste um culto ao Senhor racional, porque a nossa fé ela é transcendente, e então nós precisamos fazer com que
o Senhor receba o nosso culto com o cheiro agradável. Então não pode ser como a oferta de Caim. A oferta de Caim desagradou a Deus, não só Caim, mas também a sua oferta. Então eu quero chamar a sua atenção nesse momento para que a gente passe a fazer sempre cultos ao Senhor, entregando sempre o nosso melhor. Eu sei que problemas acontecem, até esse aqui, agorinha, que a internet caiu, e o dia todo a internet perfeita, sem problema, e de repente nós começamos a louvar ao Senhor, abrimos a live e de repente ela caiu. E quando isso acontece, de certa forma, deixa a gente um pouco embaraçado. Primeiro, a responsabilidade daqueles que estão assistindo, depois que você fica, puxa vida, porque caiu agora e tal, não era para ter caído, mas caiu. Amém? Então, até a gente se reposicionar e se organizar aqui para poder sair com perfeição e dentro do que foi orado, dentro do que foi escrito, dentro do que foi trabalhado na palavra para te oferecer, para te entregar um melhor, acaba levando aqui um tempo para a gente se organizar. E eu estou usando esse exemplo para dizer que isso acontece todo dia conosco na nossa vida, no cotidiano. Porque todos os dias, todos os momentos nós precisamos das misericórdias de Deus. Todos os dias nós precisamos dos favores do Senhor. Sem o favor, sem a graça dele, nós não conseguimos ou não conseguiremos continuar sobrevivendo. Amém? Então, nós precisamos oferecer o nosso melhor a Deus, o nosso sacrifício vivo, ou seja, a minha vida e a sua vida ao Senhor. Precisamos oferecer de forma que sejamos santos e agradáveis diante de Deus. O nosso culto precisa ser racional. A nossa fé é transcendente, mas o nosso culto é racional. Esses dias eu estava vendo uma palavra, assistindo, aliás, uma palavra do pastor Silas Malafaia, e ele, num vídeo, falando justamente a respeito disso, e eu fiquei assim, foi algo interessante, me chamou a atenção, e eu gostei muito do que ele falou a respeito da nossa condição de fé a Deus. Então, não se amoldem ao padrão deste mundo, porque se você buscar do mundo os moldes para a sua vida, então você está totalmente fora dos padrões de Deus. Os moldes para você viver, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, tem que ser dentro dos padrões de Jesus, dentro do que Jesus ensinou. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu e você, nós recebemos um formato, um exemplo de vida. Nós precisamos viver para conseguirmos gozar da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Nós precisamos viver os padrões de Jesus. Nós precisamos fazer tudo conforme Jesus nos ensinou. Às vezes, nós temos dificuldades porque nem orar nós sabemos. Nós temos dificuldade de acessar a Deus
pela fé, porque nós nem sabemos orar. Mas Jesus nos ensinou. E ele deixa claro, querido, deixa claro aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, dizendo assim, que pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe deu. Pela graça que foi dada a mim e a você, nós não podemos pensar que somos bons porque por nós mesmos. Nós somos bons porque quem está em nós faz com que sejamos bons. Então esses conceitos nós temos que aprender para que a gente tenha equilíbrio e ao mesmo tempo sucesso no que nós vamos fazer, no que estamos fazendo diante de Deus. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Nós somos um conjunto. Na obra de Deus, nós somos um conjunto, onde, assim como no nosso corpo, uma unha, uma cutículazinha que inflama ali, prejudica às vezes todo o corpo, às vezes todo o corpo dá uma febre por causa de uma infecçãozinha de garganta, às vezes uma situaçãozinha qualquer, ali que você, sei lá, bateu o dedo na calçada e de repente ali o dedinho, mindinho, pequenininho, mas causa febre no seu corpo. Então nós temos que entender que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo e todos nós somos importantes e cada um de nós precisa assumir isso. Precisamos assumir que somos importantes porque cada um completa esse corpo, cada um tem uma função, para cada um Deus tem um propósito. No versículo 6 diz assim: temos diferentes dons, e aqui é um ponto que eu quero falar e quero bater aqui nessa noite. Todos nós, você que está aí assistindo essa live agora, você é dotado de dons. Eu não sei qual é o seu dom, mas Deus entregou algo para você, um dom, uma capacidade de que alguma coisa você faz melhor do que eu, e que alguma coisa eu faço melhor do que outro. Isso são dons, são capacidades que nós já nascemos com ela, e a partir da hora que nós trabalhamos e desenvolvemos isso, passamos a cada dia melhorar os nossos dons. Dom é graça de Deus. Então, continuando no versículo 6, diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Todos os seus dons é pela graça. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Então, querido, presta atenção. Se você tem o dom, se você recebeu de Deus, profetiza. Todos nós devemos declarar acerca das nossas vidas. Versículo 7: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a faça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Cada um de nós, observe, em uma dessas coisas você se encaixa. Tem alguém que ele não é profeta ou não gosta, ele não quer exercer, ele não tem fé para isso, mas ele é amoroso, ele é generoso, ele é líder,
nasceu para liderar, tudo isso é dom de Deus. E você que tem esses talentos, tem esses dons, não enterre os seus talentos. Não descredibilize os seus talentos, os seus dons. Pelo contrário, os exerça. Amém? O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Sempre coloque o que é bom à sua frente. Tudo em nós, tudo, absolutamente tudo em nós, manifesta a presença de Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E tudo em nós, estou repetindo isso, tudo em nós manifesta a presença de Deus. Como assim, bispo? O que manifesta em nós a presença de Deus? A nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa criação, o desenvolvimento, tudo, absolutamente tudo em nós manifesta a presença de Deus. Cada um de nós carrega a essência do Criador. Ah, mas eu não creio em Deus, eu não sei o que, eu não sou cristão, eu sou de uma outra. Independentemente de qual religião, o que você segue, mas em você tem essência de Deus. Quando Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, criou tudo e todos que aqui estão. Todos que estão sobre a terra foram criados por Deus, até mesmo aqueles que nele não creem. Amém? Então, cada um de nós, quem está anotando, anote isso. Cada um de nós carrega a essência do Criador. E nos tornamos cada vez mais parecidos com aquilo que admiramos. É normal que, sei lá, o filho do caminhoneiro, ele quer ser caminhoneiro como o pai, se ele tiver admiração pelo pai. O filho do médico quer ser médico como o pai. O filho do advogado quer ser advogado como o pai. Porque nós somos seres que, na medida que a gente vai aprendendo, na medida que a gente vai admirando, na medida que você vai convivendo, na medida que você adquire admiração por alguém, você começa a imitar essa pessoa. Então, que sejamos todos imitadores de Jesus, que sejamos todos filhos de Deus, assim como Jesus se portou, assim como Jesus fez toda a obra na terra. Obediência. Sejamos todos obedientes, sejamos todos amantes da palavra do Senhor. Queridos, todos nós só seremos parecidos com Jesus se Jesus for o modelo de vida para nossas vidas. Amém? Eu vou repetir isso. Todos nós só seremos parecidos com Jesus se Jesus for o modelo de vida para as nossas vidas. Por que Jesus separou 12 homens e os chamou de discípulos? Porque Jesus implantou um formato, um modelo de vida para ser vivido. E aqueles homens passou a serem discipulados. Aqueles homens aprenderam com Jesus para continuar a obra. Por que às vezes, dentro dos templos, nas igrejas, chamamos algumas pessoas, eu sou discípulo de fulano, eu sou discípulo do apóstolo. Por quê? Porque nós queremos viver da forma que aquela pessoa vive. Não é por inveja, não, pelo contrário.
Nós queremos porque aprendemos isso conforme a Bíblia. Então, Jesus é a nossa referência. É a nossa referência de vida. Para Jesus se tornar um modelo de vida para mim, o que eu preciso fazer antes? Eu preciso conhecê-lo na intimidade. Só há uma maneira de você assimilar o modelo de alguma coisa, pelo conhecimento. Deixa eu te falar algo. Se você não buscar o verdadeiro conhecimento em Jesus, não tem aquelas pessoas que seguem moda, outros que são religiosos, que estão praticando algo, mas não sabem nem o que estão fazendo, eles não sabem nem o porquê estão ali. Então, quem segue sem conhecer é modismo ou religioso. Jesus só consegue segui-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade, adorando-o, se você tiver intimidade. Pela intimidade você consegue. Nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Por que eu estou falando isso aqui? Bispo, mas a palavra não está escrito que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Sim, mas Deus colocou o seu Filho unigênito para trazer para mim e para você o modelo correto. Até porque, se você for analisar bem, o nosso Deus verdadeiramente, ninguém jamais viu. Então, se ninguém viu Deus, nós não podemos afirmar pelas características de Deus que nós somos a imagem e semelhança. Nós podemos afirmar que somos a imagem e semelhança pelas características de Jesus, que Jesus é a imagem e semelhança de Deus. Amém? O homem foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, mas tudo por Jesus, em Jesus. Isso significa que também podemos criar, e quando criamos, assim como Deus, deixamos a nossa marca na nossa criação. Nós somos seres altamente criativos. Nós somos seres que nós estamos sempre desenvolvendo algo, sempre criando alguma coisa, sempre inventando algo, sempre crescendo, desenvolvendo. Faz parte. Observe que, por exemplo, Thomas Edison criou a lâmpada. Amém? Santos Dumont, o homem das invenções aéreas, da aviação, né? Então, assim, dá para a gente citar vários e vários nomes de pessoas que criaram alguma coisa. E criaram por quê? Porque temos inteligência, temos sabedoria que veio de Deus. Porque tudo vem do Pai das luzes. Tudo que há na terra, sobre a terra, todos os viventes, tudo, absolutamente tudo, vem de Deus. O que quero afirmar é que tudo que precisamos para o nosso desenvolvimento está aqui ao nosso alcance. Amém? Deus retirou dele todas as coisas visíveis e invisíveis para que conseguíssemos nos tornar cada vez mais parecidos com ele. Deixa eu chamar a sua atenção. Por exemplo, a energia, as ondas sonoras, a frequência modulada, velocidade supersônica, enfim, se eu for falar aqui, vou falar vários tipos de energia, de coisas que foram criadas e desenvolvidas, e sinal da internet, fibra ótica, enfim, todas essas coisas, queridos, tudo isso sempre pertenceu a Deus. Todas essas coisas são parte dos tesouros escondidos
que Deus escondeu, não de nós, mas sim para nós, para entregar ao homem no tempo certo. Você vai ver que já já vão descobrir, ou já descobriram, pelo que já está sendo noticiado, já tem o controle, o remédio para essa peste que aí está. Por quê? Porque há uma igreja, há um povo sedento de Deus, sedento por Deus, orando o tempo todo, 24 horas, em oração, buscando de Deus. E Deus começa então a agir, começa a entregar para essas pessoas o conhecimento. Eu quero embasar a palavra que eu estou trazendo para você, lá em Colossenses, no capítulo 1. Queria que você abrisse lá rapidinho. Capítulo 1, Colossenses 1, no versículo 15 em diante. Deixa eu embasar isso aqui. Aqui também trata-se de uma carta de Paulo aos Colossenses. Olha só o que a palavra diz a respeito de Jesus. Diz assim: ele é a imagem do Deus invisível. Presta atenção no que eu falei lá atrás. Deus, ninguém, nenhum ser humano viu Deus. Vocês entenderam isso? Nenhum ser humano viu Deus. Nós vimos, o povo daquela época viram Jesus. Hoje nós temos contato com o Espírito Santo, que representa Jesus em nós. Mas, assim como a palavra está escrita aqui em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 15, está deixando claro para nós, para mim, para você, que ele é a imagem do Deus invisível. Invisível. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Tem algumas versões que falam principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Olha só a completude de Deus nesse capítulo e nesses versículos que foram lidos. Pelo sangue derramado na cruz, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, houve então uma reconciliação das coisas da terra e das coisas do céu. Então, essa harmonia que foi estabelecida justamente por causa do sangue de Jesus. Porque a obra precisava ser completada. E a obra foi completada quando Jesus disse: está consumado. Às vezes nos limitamos a um Deus que pode curar uma enfermidade, um Deus que, sei lá, até que você ore para ser rico, para ganhar dinheiro. A gente se limita num Deus que pode curar um leproso, alguém com câncer, um paralítico, um Deus que volta um cego a enxergar.
a gente se limita a um Deus muito tacanho, pequeno, limitado. E o nosso Deus é muito maior. O nosso Deus é muito superior. A supremacia de Deus está muito além do que nós pensamos. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele é infinitamente maior do que nós pensamos, do que nós falamos, do que nós pregamos. É infinitamente maior. O nosso Deus pode tudo, pois é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando nós compreendemos que o nosso Deus está muito acima das minhas vontades, dos meus chiliques, das minhas birrinhas, do meu choro, da minha reclamação, da minha murmuração, ele está muito acima disso. Agora, ele cuida de você, te mima? Sim, ele faz isso comigo todo dia. Porque tamanha é a graça, é o favor que ele tem para mim e para você, que ele cuida dos mínimos detalhes. O princípio de todas as coisas sempre foi em Deus. A origem de tudo é nele. Por isso a autoridade da criação é de Deus. Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida. A autoridade da criação é dele. Amém? Porque tudo é por ele, para ele. Tudo é dele. A sua vida, a sua casa, o seu carro, o seu salário, tudo pertence a Deus. Se você não tiver as bênçãos dele, o favor de Deus todos os dias, querido, você não consegue romper. Até para aqueles que são incrédulos, aqueles que não creem, não acreditam, não querem servir a Deus, ainda assim, as misericórdias de Deus, por serem infinitas, contemplam esses também. Você não deve permitir que o inimigo lance setas na sua mente para lhe afastar da presença, pois todas as bênçãos estão a vosso alcance. Isso inclui os projetos, o ser bem-sucedido, ter êxito nas suas decisões, ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tudo isso está incluso quando você não permite que o inimigo de Deus, que Satanás, lance setas e você receba. Amém? Então, não permita que o diabo use a sua mente. Não permita que Satanás te faça a pecar, a desagradar o coração de Deus. Portanto, tudo e todos terão que se curvarem diante do Senhor. Em Romanos 14, no versículo 11, diz assim: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. A autoridade da criação está em Deus. Queridos, eu tenho buscado na palavra, ouvido muitas pregações do nosso apóstolo, pregações de outros pastores, de outros homens de Deus por esse Brasil afora. Eu tenho ouvido de tudo. Eu tenho lido muitas coisas. E eu tenho aprendido que toda a nossa esperança e toda a nossa segurança está nas mãos do Senhor. Nada, absolutamente nada pode ser fora
da vontade de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 11, diz assim: então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Quando eu falei agorinha que nada pode ser sem a presença, sem a vontade, sem as bênçãos do Senhor, quando eu disse que nada, é porque se você prestar atenção aqui no que está escrito, no que foi lido agora, você vai observar que a semente nasceu da palavra. A semente da semente é a palavra. Olha só aqui no versículo 12, diz assim: a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que foi bom. A semente da palavra, a semente para o plantio, é pela palavra. Tudo foi pela palavra. Deus foi dizendo: haja luz e houve luz. Haja separação das águas, haja firmamento na terra. E foi havendo. Tudo foi, haja isso, haja aquilo, pela palavra. E no final do dia, Deus conferia, Deus observava que tudo que foi feito era bom. E no último dia, eu observei, Deus deu uma empolgada ali, né? Porque ele disse: foi muito bom. Amém? Então, em Deus foi o ponto de partida de toda a criação. Em Deus foi o ponto de partida de toda a criação. Toda a semente teve uma origem, a palavra. A palavra diz que pela palavra Deus chamou a existência, tornando o invisível visível. Então, o que não existia, pela palavra, Deus chamou a existência. O que a gente não podia ver, o que era invisível, se tornou visível. Então, eu repito, a semente da semente foi a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez ou existia. Se não fosse por ele, se não fosse por Deus, nada daquilo que foi feito haveria existência. Antes de Adão cair, não havia espinhos e abrolhos. É importante chamar a atenção para isso. Antes de Adão cair, não havia espinhos e abrolhos. Pois no final do dia, Deus via que tudo que foi feito era bom. As sementes foram plantadas, as vidas estabelecidas, nossas vontades respeitadas. Mas eu quero te dar aqui agora uma palavra. Deus quer mais do que isso. Deus quer mais. Aí na sua casa, eu não estou vendo, mas Deus está. Fala com você mesmo. Deus quer mais para mim. Deus quer mais de mim. Eu quero deixar aqui uma palavra para você, nesse ponto. Pelo seu infinito amor, te recebe como filho. Me recebe como filho. Nos recebe como filho. Você que está recebendo aí na sua casa, dá um glória a Deus, dá um aleluia, fala bem alto para o Senhor. Senhor,
em nome de Jesus, eu quero o meu nome escrito no livro da vida. Amém? Por quê? Porque eu sou teu filho. Eu me sinto filho. Observe que nesses dias o Senhor tem falado muito em semente, origem, herança, principalmente aos filhos. Os planos de Deus é te reposicionar. Reposicionar onde? Nele. Aqueles que estão desviados, aqueles que estão assim meio pé na igreja, pé no mundo, aqueles que estão ainda, eu não me encontrei, eu não consegui ainda me encontrar em Deus, eu não sei lá, a minha fé está abalada, a minha fé eu não estou conseguindo, não consigo orar, eu não consigo fazer isso, não consigo aquilo. Para esses, eu quero te dizer que Deus quer te restabelecer como filho. Deus quer te reposicionar como filho nele. Que você passe a ter em Deus todas as garantias que você precisa. Que você passe a ter em Deus todo o referencial que você precisa. Que os moldes de vida para você viver uma vida plena passe a ser o referencial em Jesus. Que a graça do Senhor, que a unção, que a presença de Deus esteja sobre você por onde você for, por onde você andar, com quem você se relacionar, seja quem for, que essas pessoas possam sentir, possam ver em você esse Deus maravilhoso que você serve, que as pessoas possam contemplar em você a presença do Santo Espírito e que possa olhar para você e dizer: meu Deus, mas você tem algo diferente, algo que me chama a atenção, você tem algo em você que mexe comigo, tem algo em você que me desperta uma vontade muito grande de servir esse Deus, porque o teu modelo de vida, eu estou apaixonado pela forma que você vive diante de Jesus. As pessoas têm que ver em você, principalmente para você que é líder. As pessoas têm que confiar no que você fala, no que você prega, na forma que você conduz. Principalmente as lideranças do nosso ministério, aqueles que são líderes. Meu Deus, faça com que os teus familiares, a tua família, as pessoas que convivem com você, tenham admiração pela tua fé, pela tua persistência em Jesus, pela tua busca. Seja referência como homem de Deus. Aqui, o que foi lido, essas passagens, tanto em Romanos como em Colossenses, eram exemplos de vida, de ensinamento, que o apóstolo Paulo estava passando para o povo, para aqueles que ele tinha tido contato. E nessa fé, crendo no que o apóstolo Paulo escreveu, crendo nisso, eles se fortaleciam e se fortaleceram, e os povos vieram de boca em boca, de povo para povo, passando tudo isso e chegou até nós. E hoje é a nossa Bíblia. Amém? Então, cada um de nós precisamos expressar a glória, a graça do Senhor que está sobre nós. Se não fizermos isso, se não formos exemplos para as nossas famílias, nas nossas casas, no meio dos nossos amigos, com os nossos negócios, com todas as coisas, com todas as pessoas que nós nos relacionamos, tudo que nós estamos fazendo passa a ser em vão. Tem pessoas que não querem fazer negócio com crente. Por quê? Porque a referência é ruim. E o referencial que esse crente tem não é de Jesus. Porque eles passam a viver de uma forma que
as pessoas não querem. Deus me livre de ser crente como fulano de tal. Deus me livre. Se for para ser crente daquele jeito ali, eu prefiro não ser. Você tem obrigação de levar a graça de Deus por onde você for. Não escandalize a obra do Senhor. A palavra diz que ai daquele que por ele vier o escândalo da minha casa. Sejamos todos vigilantes. Primeiro vigia, depois ora. Mas sejamos vigilantes. Passemos a fazer as coisas falando com o Espírito Santo, pedindo orientação. Eu quero que você abra rapidinho, só para a gente finalizar. Em Salmos, no capítulo 2. Olha só a palavra maravilhosa que tem para você. No versículo 7. Em nome de Jesus. Todos abriram? Dão glória a Deus. Amém. Olha a palavra que eu quero deixar para você. A palavra diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Toma posse disso. Se você é filho, se você já entregou a sua vida para Jesus, já se batizou, já fez, já cumpriu com todo o processo, então siga na presença do Senhor, fazendo com que tudo que você faz agrada o coração de Deus. Eu quero finalizar chamando a atenção de todos os filhos e filhas. A partir de amanhã, queridos, eu vou estar, a partir das 17 horas, eu quero estar lá no templo. Das 17 até as 19, até as 20 horas. E eu quero estar lá, e vou estar com o templo aberto. Não vamos fazer cultos, mas quem quiser passar por lá para a gente conversar, para a gente... Mas eu não consigo mais ficar só aqui em casa, desse jeito. Então eu vou para o templo, lá eu vou estar em oração, lá eu vou estar conversando com algum irmão que lá for. Vai estar eu e a bispa, nós vamos estar lá, nesse espaço de tempo. E eu quero observar algo agora para você, e que você não perca o foco. Não esqueça da tua fidelidade. Você precisa continuar sendo fiel nas tuas ofertas, nos teus dízimos, nas tuas primícias. Eu sei que é um tempo difícil, mas nós não podemos colocar como segundo plano as coisas de Deus. Então, se você, nesse momento, nessa semana, se você está com o seu dízimo, a sua oferta, as suas primícias, então se direcione ao templo, entregue. Nós vamos estar no templo a partir de amanhã, a partir das 16, 17 horas, nós vamos estar lá. Mas uma coisa é certa, estaremos lá até as 19, 20 horas, das 16 até as 20 horas nós vamos estar por ali. Amém? E eu aguardo você, que você esteja colocando a sua vida em ordem. Não é porque esse tempo, o templo fechou e aí você perde tudo que você vinha fazendo diante de Deus, você paralisa tudo. Então, nós não somos desses que ficamos pela estrada, pelo contrário, nós somos daqueles que cremos e seremos salvos, amém?
Então, eu deixo essa palavra para você. Tu és filho de Deus. A palavra diz que está tornando público nesse momento. O decreto do Senhor é: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Amém? Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela palavra, agradecemos por tudo que aconteceu hoje aqui, até mesmo pela queda da internet. O Senhor sabe todas as coisas. É o Senhor que nos dá esperança, é o Senhor que nos entrega sempre o melhor. Então nós cremos no Deus vivo, nós cremos no Deus que sabe todas as coisas, no Deus onisciente, onipresente, onipotente. Nós declaramos, Senhor, que só o Senhor é o nosso Deus, só o Senhor tem autoridade sobre nós. Nós declaramos que a tua paz excede todo entendimento. Então tudo está nas tuas mãos. Eu creio e profetizo que imediatamente seja cessado toda a ação desse vírus maldito, desse coronavírus. Eu declaro que em nome de Jesus, que imediatamente esse vírus seja cancelado no nosso Brasil, que todo o comércio, que toda a atividade econômica volte à sua normalidade e que não haja, preste atenção nessa profecia, eu profetizo agora, que nenhuma vida será ceifada, nenhuma vida será tirada por esse coronavírus no nosso estado. O estado do Tocantins, mesmo que algumas pessoas fiquem acometidas desse vírus, dessa doença, mas as vidas serão preservadas, em o nome de Jesus. Nós fizemos um ato profético esses dias, e nós cremos no que nós fizemos, e embora os casos apareceram aí no estado, mas nós cremos que o Senhor está no controle, e aqui profetizamos e rogamos a Deus que nenhuma vida seja perdida por essa peste, por essa doença. Deus abençoe a todos, graça e paz, shalom, fique com Deus.